Santuário de Santos, visto daqui de cima, parece bem movimentado. Eu poderia passar horas só observando a chegada e partida dos navios. Inclusive navios, mas também barcos, trens, caminhões, carros, aviões, todos eles transportam mercadorias e pessoas de um lugar para o outro, mas também poluem muito, porque emitem dióxido de carbono na atmosfera. O professor Fernando Martins é pesquisador de mudanças climáticas ligado à Unifesp e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Todo meio de transporte que usa combustível, ele transforma a energia do combustível em movimento. E para fazer isso, ele pega aquele combustível, mistura com ar e faz ele explodir. A gente chama esse processo de combustão. Nesse processo de combustão, uma grande quantidade de energia é liberada. E além da energia liberada, que é convertida em movimento, também vão gases, né? Entre esses gases tem o CO2 e outros gases que também contribuem para o efeito estufa na nossa atmosfera. Além do aspecto de poluição ambiental, você tem outra questão que está associada com o aquecimento global, porque esse gás, esse CO2, ele absorve calor. Então, quando a Terra recebe aquela energia do Sol, ele vai aquecer a Terra e esse calor depois não consegue voltar ao espaço porque a gente tem uma camada atmosférica em volta. E quanto mais CO2 nessa camada atmosférica, nessa nossa atmosfera, mais calor fica retido ali. Portanto, maiores temperaturas no nosso sistema Terra e atmosfera. CO2 na atmosfera tem processos industriais, né? Processos industriais também emitem bastante CO2. Por exemplo, a indústria de cimento é uma das principais emissoras na área da indústria e emissões de CO2. Também tem outros processos, como desflorestamento, né, desmatamento de áreas, a agropecuária, que você troca, sempre que você substitui um uso do solo, né, você tem um uso do solo que é uma floresta, e você tira essa floresta para fazer uma plantação de agricultura, de algum produto agrícola ou para pecuária. Então essa troca faz com que uma grande quantidade de CO2 seja emitida para a atmosfera. Já existiam estudos lá no início do século passado que mostravam uma relação da quantidade de CO2 com o calor retido no sistema Terra-atmosfera, tá? Mas, na verdade, a preocupação começou a crescer no final do século passado, quando a gente começou a relacionar, os estudos acadêmicos começaram a relacionar a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera com a temperatura do planeta. Então, nesse período aí, a gente tem a Revolução Industrial, a gente começa a usar mais intensamente os combustíveis fósseis, então começa a emitir mais CO2 para a atmosfera. Desde esse período, a temperatura do planeta também começou a crescer. Olha, tem diversas fontes que elas não emitem carbono porque não fazem uso de combustão. Então a gente pode pensar assim, energia solar, energia eólica. Então essas fontes que a gente chama de fontes renováveis, porque elas nunca acabam, em geral elas também não são emissoras de gases de efeito estufa. Um jeito de diminuir a poluição é usar mais energia que não prejudica o meio ambiente, como a do sol e do vento, em vez de combustíveis que sujam o ar. Já existem carros e ônibus que usam eletricidade em vez de gasolina e óleo diesel. Navios movidos pela força do vento e por hidrogênio, que também é limpo. Não podemos esquecer da bicicleta, que é um meio de transporte super sustentável. E cada um de nós pode ajudar, fazendo escolhas melhores no dia a dia, como economizar energia e reciclar para deixar nossa pegada de carbono menor. Sabe o que é isso? O professor Fernando pode nos explicar um pouco mais desse conceito. Bom, pegada de carbono é a gente avaliar como é que é o nosso dia a dia, as atividades que a gente faz ao longo do dia, elas contribuem para o aumento das emissões de carbono para a atmosfera, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa levar em consideração algumas informações que a própria comunidade científica faz, pesquisa para avaliar, que é os coeficientes de emissão, né? Então, cada vez que você queima um tipo de combustível fóssil, se é gasolina, se é diesel, tem uma quantidade que vai para a atmosfera.
Então fica meio complexo fazer isso sozinho, né? Então tem várias calculadoras de pegada de carbono que estão disponíveis na internet, né? Uma delas é essa que a gente tem aqui, que a gente entra com as nossas atividades, né? Ele vai perguntando para a gente, ó, quantas vezes você usa o carro por dia, quantas vezes você usa avião, quantas vezes, que tipo de transporte coletivo você faz uso, né? Qual o tamanho da sua casa, quanto de energia elétrica você consome. Você vai colocando todas essas informações lá e no final ele te diz, olha, tua pegada de carbono é tanto, né? E aí te dá uma avaliação. Aqui a gente tem um exemplo de uma calculadora de pegada de carbono. É uma plataforma de compensação de carbono da ONU. Nesse caso aqui que a gente simulou, 17 toneladas de CO2 por ano. 10% disso vem do teu deslocamento, 12% vem do consumo de energia e 78% vem da tua alimentação. Então aí você pode fazer esse ajuste para achar ali um balanço, né, mais adequado. Os créditos de carbono são um mecanismo financeiro de você regular as emissões de carbono para a atmosfera. Então, existem grupos, existem empresas que desenvolvem tecnologias que ou retiram carbono da atmosfera ou produzem menos carbono do que aquelas tecnologias atuais. Então, eles fazem projetos de inovação que melhoram a tecnologia para você desenvolver alguma atividade, né? E esse carbono que é evitado, né, ou que é retirado da atmosfera tem um preço que ele pode vender para empresas que não têm condições de reduzir as suas emissões. Eu não consigo parar de emitir, mas eu consigo financiar, né, ações que contribuem para a retirada ou para a não emissão de carbono para a atmosfera. E aí, já pensou no que você pode fazer para ajudar a diminuir a poluição do ar? Que tal calcular a sua pegada de carbono? É só acessar o endereço do site que aparece aqui embaixo. E olha só, pequenas mudanças na sua rotina, como ir caminhando para a escola 1 ou 2 vezes na semana, já fazem uma diferença enorme. Eu, inclusive, hoje sigo a pé. Até a próxima!